meninos? Amém. Vocês estão gostando da nossa classe aos domingos à noite? Amém. Hoje tem mais, hein? Nós procuramos trazer a mensagem abençoada para o seu coração, né? Então vamos ao texto de hoje. Olha, amados, deixa eu falar uma coisa. Nós terminamos o mês de maio, que foi o mês do Espírito Santo, né? Foi tremendo, hein? Deus operou grandemente, mensagens poderosas que nós aprendemos muito. E esse mês de junho é o mês da vitória sobre as batalhas. Cadê? Tem aí para colocar aí para nós? O mês de junho é o mês da vitória sobre as batalhas. E hoje nós vamos começar com uma das melhores mensagens. Tem toda a mensagem para o mês inteiro já que nós preparamos. E a nossa mensagem hoje, diga comigo, em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? E através da nossa sala de aula aqui nesta noite, nós procuramos trazer uma explicação a respeito do tema. Porque sempre a gente fala, glória a Deus, irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo, você é amém. Mas o que é isso? Como acontece isso? Então a gente precisa saber. E é o nosso tema então. Vamos ler o nosso texto, aí a gente ora pedindo a bênção de Deus. Romanos 8, do verso 37 ao 39. Vamos lá? Em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores. Por meio de quem? De Jesus, né? Daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos orar que Deus abençoe a palavra. Querido Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, pedimos a sabedoria do alto, para que eu possa ministrar, Senhor, a Tua palavra, de acordo com o nosso tema desta noite, da nossa Santa Ceia. Pai querido, abençoa nossos queridos ouvintes, irmãos, irmãs, nossas visitas, que todos, Senhor, tenham o seu entendimento aberto, para que possam ouvir, para que possam meditar na Tua santíssima palavra, e assim juntos nós aprendermos e entendermos aquilo que o Teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Abre então nosso entendimento, Pai, para então nós procedermos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Obrigado, hein? Deus abençoe. Amém. Moisés teve 2 ajudantes, né? O Ur e o Arão, né? Arão e Ur. Olha os meus Arões aí, meus ursos. Meus ursos. Deus abençoe ricamente o nosso diaconato, né? Então diga de novo, em Cristo, agora diga eu sou, vai. Eu sou mais que vencedor, ou vencedora, né? Deixa eu então seguir o meu estudo aqui, para que você possa entender a palavra desta noite. Esse texto, querido, nos fala sobre a certeza da vitória em Cristo. Olha que palavra legal para você já de começo. Você tem certeza da vitória em Cristo? Eu tenho. Você tem? Certeza da vitória em Cristo. Mesmo em meio a sofrimentos e tribulações, o cristão é mais que vencedor. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores através de Jesus Cristo.
Não é através de um dinheiro, não é através da fama, não é através de um exército mundano, de cavalos, como diz a Bíblia. Não, nós somos mais que vencedores através ou por Jesus Cristo, que nos amou no Calvário. O seu amor, o seu sacrifício foi suficiente para nos tornar mais do que vencedores. Esse texto afirma também que nada pode nos separar, como nós lemos, do amor de Deus. Portanto, é uma vitória já garantida que está acima de qualquer circunstância. Seja qual for a circunstância da nossa vida, nós estamos acima dela. Seja qual for a tribulação, a provação, nós estamos acima. Pois Deuteronômio 28 diz, o Senhor diz assim: eu te porei por cabeça e não por cauda. Você tem que entender que você está colocado como cabeça. Cabeça, ela vai por cima. Ela vê tudo que está à frente para não tropeçar. E a cabeça, ela comanda todo o corpo. E não por cauda. A cauda, ela vive se arrastando. E graças a Deus que não temos cauda, mas temos só a cabeça, e a nossa mente é a mente de Cristo hoje. Você pode dar uma glória a Deus aí? Podemos confiar plenamente na proteção e na graça do Senhor em todas as horas, pois Cristo é aquele que está à direita do Pai e intercede por nós. Agora vamos lá, mais que vencedores. Paulo escreveu um texto aí que nós vamos meditar um pouquinho nele. Mas eu pergunto, o que fazia com que Paulo fosse mais que vencedor em Cristo Jesus? Aí está, né? O que é que fazia com que Paulo fosse e escrevesse: sou mais que vencedor em Cristo Jesus? O que fazia dele isto era, primeiramente, a sua comunhão, a sua intimidade com Jesus Cristo. Você tem intimidade com Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, ele tinha uma grande intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao 23. Vamos ler aí que você vê. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo. Olha que palavra profunda, né? Para mim, o viver é Cristo. Depois, lá continuando, e o morrer é ganho, morrer é lucro. Vamos continuar. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, estou em dúvida, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele dizia: eu estou em dúvida se eu fico, se eu vou com Jesus. Quer dizer, são palavras de um homem que tinha profunda intimidade e comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Tanto é que ele disse: eu não fui aí no meio de vós, pregando palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu prego a vocês a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus era o único assunto de Paulo. Nas rodinhas, no jantar, na hora de dormir, na hora que levantava, onde ele estava, Jesus Cristo era o assunto principal. Assim, Jesus Cristo tem que ser o nosso assunto principal também. Ele disse aí, como nós lemos, para mim o viver é Cristo. Ou seja, eu estou na vontade de Deus. O viver é Cristo, é você estar no centro da vontade de Deus. Existe muita gente que diz que é crente, que é evangélico e tal, mas
Cristo não domina a vida dele. Cristo não é o principal na vida dele. Então ele não é evangélico de verdade. Ele é um evangélico de fachada. Não que eu esteja criticando, mas é verdade. Se eu falo assim, eu sou evangélico, eu sou de Cristo, Cristo tem que ser meu. Cristo tem que ser o meu viver diário. Cristo tem que ser a minha própria vida. Para mim, o viver é Cristo. E morrer é um ganho maior ainda, porque assim eu inicio uma vida gloriosa na presença de Deus. Por isso que ele dizia, eu não sei o que eu faço, se eu vou embora com Jesus, amém? Ou se eu fico ainda para continuar ganhando almas. Um homem que mostra para nós uma verdadeira comunhão e intimidade com Jesus. Por isso ele poderia dizer, ou podia dizer, ele disse, eu sou mais que vencedor em Cristo que me amou. Depois, Paulo também tinha uma vida consagrada, uma vida cheia de experiências na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, as nossas experiências são muito importantes em Cristo Jesus. Pedro era muito medroso, covarde, mas as experiências que ele começou e tinha com Jesus Cristo, fez dele depois um dos discípulos mais corajosos, que enfrentou até tribunais e morreu de uma forma muito grosseira, mas ele não negou a Jesus Cristo, porque ele tinha muita experiência boa com o Senhor, né? Eu também posso dizer, desde que eu me converti, eu já tive muitas experiências na presença do Senhor, e é assim que você deve procurar, né? Ter grandes experiências com Deus, que isso aí vai te ajudar muito na hora que você enfrentar problemas, dificuldade, a provação, a perseguição, as experiências vão te ajudar muito. Mas vamos lá, ler Gálatas 2:20, todos nós conhecemos esse texto, né? Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, uma vida de fé, no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. A gente sabendo que Jesus deu a sua vida por nós, eu fui em Israel 3 viagens, já 3 vezes eu fui para Israel, já estive lá no túmulo vazio, estive onde Jesus foi crucificado, conhecemos lá, isso ajuda muito, querido, em saber que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele esteve ali, e ali ele deu a sua vida por nós, ali ele foi crucificado, ali ele morreu por nós, derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, e nos deu a salvação. Eu não estive nos dias de Jesus, mas eu estive no lugar que ele esteve ali, no mar da Galileia, tudo isso nos traz, queridos, assim, uma certeza. Quando a gente prega com mais certeza, porque você esteve lá, você conheceu, e mesmo que eu não estive com Jesus, mas eu amo este Senhor maravilhoso, eu amo a Jesus, que deu a sua vida por mim, por que eu não posso dar a minha vida pela obra dele, como eu tenho dado, como a gente dá, não é verdade? O nosso tempo, a nossa contribuição, a nossa oração, a nossa vida na presença de Deus. Tome um tempo seu por dia para o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, orando. Não precisa orar toda hora, não, ficar de joelho o dia inteiro, não é isso que a gente ensina, mas ouve a palavra de Deus. A pastora de manhã estava dedando eu aí para todo mundo, diz que eu sigo um pastor muito abençoado, bonito, pastor bonito, eu gosto de pastor bonito, abençoado, toda segunda-feira eu gosto de ouvir ele pregar. Sou eu. Eu já espero a irmãzinha, aí se ela não pôr, hein? Aí se você não pôr, não. Ela põe, e aí eu vou lá no meu escritório, falo para a pastora, agora eu vou ouvir o pregador, que eu gosto de segui-lo. E fico lá ouvindo ele. Se precisar corrigir, eu vou puxar a orelha dele. Mas tá bom, né? Então, a gente dá uma dedicação da nossa vida ao Senhor. Crucificado com Cristo, totalmente
Paulo era entregue à direção de Deus. Queridos, deixa Deus dirigir a sua vida. Vira do lado, fala para o irmão, para a irmã aí. Pode falar, fala assim, com alegria até, né? Fala, olha, deixa Deus dirigir a sua vida. Não tem coisa melhor, né? Que o Senhor dirigir a nossa vida. Cristo, Ele vive em mim, dizia Paulo. O que Paulo queria dizer? Jesus Cristo é o meu piloto. Jesus Cristo é o meu motorista. Jesus Cristo é o meu mestre. E as experiências que nos ajudam a permanecer na presença de Deus. A gente vem para a igreja, né? A pastora pega a Bíblia dela e põe em cima assim. Ela fala assim, bom, antes de nós, na nossa frente, vai a palavra de Deus. A gente coloca a palavra de Deus em cima. Assim. Como é que chama aquele negócio lá? Console, né? A gente põe a Bíblia, ele fala, bom, a palavra de Deus vai à nossa frente. E quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Aí a gente pede que o Senhor nos dirige, que o Senhor nos abençoe, que Deus nos livre, né, de todo mal, e assim chegar em segurança na igreja e em casa. E agora, hoje, diga comigo, hoje, o que eu faço, pode falar, o que eu faço para ser mais que vencedor em Jesus Cristo. Quer saber o que você faz? O que Paulo fazia? A sua comunhão, intimidade com o Senhor, a sua vida consagrada e que Cristo era o seu dirigente. Cristo vive em mim. O que faz com que o cristão seja mais que vencedor em Jesus Cristo? Primeiro lugar, queridos, o amor a Deus. Ame a Deus. A palavra de Deus, ela ensina que o primeiro mandamento é nós amarmos a Deus. E o segundo, amar o nosso próximo. Mas o primeiro mandamento que Jesus disse, amar a Deus. É o que eu falei também. Tem muita gente que diz que é evangélico, que é crente, que frequenta a igreja, que não sei o que e tal, mas não ama a Deus. Porque se ele amasse a Deus, ele não negava a Deus. E ele permanecia nesse amor e vencia todas as provações. Como assim? O amor a Deus, presta atenção que eu vou dizer aqui, só o amor, somente o amor faz a vida cristã, a família e o casamento permanecerem. Presta atenção. Por que uma pessoa sai da presença, sai da igreja, sai da presença de Deus? Porque acabou o amor. Até a Bíblia chama a que volte ao primeiro amor. Por que acaba um casamento? Porque acabou o amor. Acabou o amor, acabou o casamento. Se não acabou, vai acabar. Se não tem amor. Ah, mas ele é rico. Ixi, não vai atrás disso, não. A pessoa é rica, tem um casão, tem um carrão. Isso é porcaria isso aí. Isso aí, num instante acaba. Esse dia pegou fogo em Los Angeles lá, queimou um monte de mansão dos ricaços de Hollywood lá. Acabou tudo, está tudo pobre. Eu estava vendo outro dia sobre uns atores famosos de Hollywood, atrizes, está tudo... Um tem demência mental, outro está doente, outro está se acabando, outro está fazendo cirurgia do coração, está morrendo. Mas cadê os bilhões? Isso aí não vale nada. Isso aí não vale nada. Fama não vale nada. O amor a Deus é tudo. O amor a Deus faz a gente permanecer na presença dEle. E não tem pessoa mais rica do que Deus. Se você tem Jesus, lembra que a gente cantava antigamente? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Eu tenho Jesus. Eu tenho tudo. Tudo que eu preciso Ele me dá. Você tem Jesus.
você tem tudo. Você tem tudo na sua mão. Você é mais que vencedor, pelo seu amor a Jesus Cristo. Vamos ler aí 1 Coríntios 13. Você conhece já, vamos ler rapidinho aí, né? Que vamos ganhar tempo aí. Ainda que eu distribuísse, olha aí, distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, de nada adiantará. O amor é paciente. Tem gente nervosinho aí? O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso. Pessoa orgulhosa não tem amor de jeito nenhum. Vamos lá? Tem mais ainda? Não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E para encerrar esse versículo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem o Espírito Santo tem amor. É cheio de amor no seu coração. É tudo isso aí que nós vimos aí, né? Segundo lugar, o que faz com que o cristão seja mais que vencedor em Jesus Cristo? Uma fé inabalável. Glória a Deus. Não deixe a sua fé ser abalada. Busque a sua fé inabalável. Nada venha abalar você. Creia. Fé inabalável é você crer e que nenhuma prova te tira da presença de Deus, nenhuma prova faz você chorar. Às vezes a gente chora com os que choram, ri com aqueles que riem, mas quer dizer que não vai fazer você se jogar abaixo da cama, não sair mais debaixo da cama, nada disso. Quem tem fé, crê. Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar, eu vou conseguir, vamos chegar lá. Vai ou não vai? Lógico. Essa é fé inabalável. É a fé vencedora. Que é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Essa é a nossa fé. Nós cremos em Jesus. Fé inabalável é fé que é vencedora. É aquela que tem a certeza da vitória sobre todas as provações. Marcos capítulo 11, vamos ler aí, verso 20 ao 24, está escrito assim, vamos lá, por gentileza. Marcos capítulo 11, né, verso 20 ao 24. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou, ou seja, que Jesus falou contra, né? Ficou seca, secou todinha. Aí Jesus disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Glória a Deus, tá bom aí. Então, acho que eu pus 24, não é? Deixa para lá. O amor a Deus, diga comigo, amar a Deus, porque só o amor faz permanecer. Pode falar. Segundo, uma fé inabalável. Não deixe jamais a sua fé ser abalada. Terceiro, diga comigo, plena confiança. Sabe, irmãos, a confiança, o que a confiança gera para nós? A confiança, principalmente em Deus, ela gera para nós segurança. Quando a gente confia em Deus, nós somos pessoas seguras.
Eu lembro uma vez que quando a minha filha Simona era pequenininha, ela entrou numa escola, Sabidinho chamava, e justo uma cunhada de uma irmã minha era professora dela. Então um dia essa professora, que era inclusive muito amiga minha, ela veio conversar comigo, ela falou assim, olha, na classe, a sua filha está na minha classe, e a pessoa mais segura que tem na classe é a sua filha. Eu vejo nela segurança, as outras crianças é tudo insegura, mas a sua filha é muito segura. É porque ela confiava muito em mim, no pai dela, que cuidava dela, que amava ela e tal. Assim Deus. Você confia em Deus. Deus que te ama, Deus que cuida de você, Deus que você sabe que vai te dar a vitória, Deus que você sabe que vai te abençoar e que vai te socorrer, não vai te deixar, não vai te abandonar. É esse Deus que nós confiamos nele. Irmão, confia no Senhor, confia em Deus. Vira do lado, diga para o irmão aí, diga para ele, confia em Deus. Mesmo que eu estou falando, mas fala para o irmão aí, confia no Senhor. Essa nossa confiança em Deus traz segurança para nós e estabilidade. Uma das coisas que a gente mais procura na vida é estabilidade, né? E Deus nos dá, essa confiança nele, nos dá a segurança e a estabilidade. Você pensa que eu estou preocupado com o dia de amanhã? Eu não. Com o que vai acontecer com o mundo, com o Brasil, sei lá, não quero nem saber. Eu estou com Jesus. Você está com Jesus? Ele garante o nosso futuro. A Bíblia mostra, Deus fala o quê? Eu sei muito bem o que eu penso sobre vocês. Pensamentos bons e não maus. Quer dizer, os pensamentos de Deus para nós nos dias próximos, aí, dia de amanhã, já está tudo tranquilo. O nosso caminho já está seguro. O nosso caminho é Jesus Cristo. Então, não estou preocupado com bomba atômica, se vai sair guerra nuclear, não quero nem saber. A gente acompanha as notícias, mas eu sei que eu tenho segurança e estabilidade em Deus. Eu sei que Ele vai cuidar de nós. Glória a Deus, aconteça o que acontecer, Deus é conosco. Bendito seja Deus. Assim, como diz o salmista, né? Salmista, qualquer tempestade, qualquer firmeza, ou seja, em qualquer tempestade nós estamos firmes e inabaláveis. Vamos ler aí o Salmo 125. Salmo 125, por gentileza. Todo mundo, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Permanece para sempre. Você pode dar uma glória a Deus? E o versículo 2 diz, assim como estão os montes ao redor de Jerusalém. Em redor de Jerusalém tem 7 colinas, 7 montes, fala, mas 7 colinas que circundam Jerusalém. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, está ao nosso redor. A Bíblia diz que ao nosso derredor está o inimigo, buscando a quem ele possa tragar. Ele está ao derredor, aqui, mas aqui ao redor está o Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Diga glória a Deus. Você veio para ouvir coisa boa. Depois, terceiro, né, plena confiança. Quarto, consagração. O que faz com que o cristão seja mais do que vencedor? Consagração. O que quer dizer consagração? Intimidade com Deus. O cristão precisa ter intimidade com Deus. Você precisa. Depois, proximidade, se aproximar de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Não precisa ter medo, não. Você tem que ter o temor de Deus, o respeito, a reverência, mas medo não. A Bíblia ensina que nós devemos ter medo.
Você quer conversar com Deus? Conversa. Quer pôr um problema na presença dele? Quer ficar bravo com ele? Pode ficar. Ele vai falar, meu servo, eu sei o que eu estou fazendo. Você vai ficar murchinho. Mas pode entrar na presença de Deus, falar com ele. Eu falo com Deus do jeito que eu quero. Você acha que eu não sou maior que ele, mas ele é maior que eu, mas eu entendo Deus. E tem coisa que eu falo, e aí, Senhor, como é que fica? Aí Deus me mostra. Deus fala, Deus responde. Amém? Não foi assim, não era Moisés, não era assim com Deus? Ele falava com Deus. Chegar na presença de Deus e falar assim, e agora, Senhor, cadê a carne? E agora, Senhor, o povo está reclamando de água, cadê a água? Vai lá, fala com a rocha. O Senhor está mandando a gente subir, mas eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. A minha presença irá com você. Deus te ama, e Ele responde a sua oração, o seu clamor. Glória a Deus. Larga de ser medroso. Fala com Deus, se aproxima de Deus, tenha comunhão com Ele, intimidade com Ele. Tiago capítulo 4, versos 7 e 8. Olha que lindo aí, ó. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpa aí as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Você viu aí? Cheguem-se a Deus, se aproximem de Deus, e resistam ao diabo. Nesse mundo tem muita gente que fica com intimidade com o diabo. Conversa com o diabo, faz o que ele quer, se aproxima dele. Tudo coisa de demônios, do diabo. Eu não quero nem saber, eu quero as coisas de Deus. Você deve se aproximar de Deus. E às vezes a pessoa sabe que a coisa está errada, sabe que é pecado, sabe que é isso, sabe que é aquilo, mas ele não está nem aí, ele não se afasta. Resistam ao diabo, temos que resistir às obras do diabo. Jesus falou assim, em meu nome expulsarão os demônios. Está duro, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Sai demônio, sai capeta. Às vezes você vê o cristão dizendo, sai capeta, esse cara está doido. Não está doido não. O bicho atenta toda hora. O bicho atenta o pensamento, atenta a isso, joga maus pensamentos. Tem que falar mesmo, sai demônio em nome de Jesus, porque quem habita em mim, quem mora em mim, quem comanda eu, é o Espírito Santo de Deus. Chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vocês podem dar glória a Deus aí? Então levanta sua mão e diga, demônio, sai da minha casa, sai da minha família, eu te repreendo, na autoridade do nome de Jesus. Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que nos faz mais que vencedores em Jesus Cristo? Já vou correr um pouquinho. Diga comigo, joelhos no chão. Você tem 2 joelhos aí? Joelhos no chão. O cristão não pode aceitar qualquer coisa que o impeça de orar e de se dedicar a Deus. Pois a nossa devocional, ela é muito importante. Vamos ler aí Daniel capítulo 6, verso 10, conhecido também, mas é muito bom a gente lembrar nesta noite. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel já tinha o costume, olha lá, embaixo, costume. 3 vezes ao dia ele dobrar os joelhos, abria a sua janela para a banda de Jerusalém e orava. Quando Daniel soube do documento tinha sido assinado, o edito real, voltou para casa, em seu quarto no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava
graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Ele já fazia isso. E aí, quando o rei assinou, ninguém pode fazer nenhum pedido a ninguém, a não ser ao rei. Daniel ele só fazia pedido para Deus. Quando o rei assinou, ele ficou sabendo, ele era um dos 3 principais lá, não deu nem bola. Foi lá no seu quarto e dobrava os joelhos e buscava ao Senhor. Nada pode impedir você de buscar a presença de Deus. E vou falar uma coisa, hein? Quando a gente quer, nada impede. Ai, porque fulano de tal me atrapalhou, porque aconteceu isso. Não, senhor, isso é desculpa. Isso é desculpa. A gente pode orar deitado, sentado, andando de carro, viajando no avião. Eu já orei lá em cima do avião quando eu turbulência. Ali eu oro. Quando o bichinho dá umas balançadas, eu começo, ai, Senhor, nos guarda. Aliás, a última viagem que eu vim lá de Balneário Camboriú, estava eu, a pastora e meu netinho, o Tiago Júnior, né? Parece que o avião passou numa lombada, irmãos. Jogou tudo para cima. De repente, pá, deu um estouro, ele pá, fez assim, nós fomos parar tudo em cima. Voou Coca-Cola, voou lanche, voou tudo. Então, você não vai andar mais de avião? Lógico que eu vou. Deus não vai deixar cair, não. Mas que foi olha, irmãos, que dia foi terrível. A última vez. Mas ainda vou andar mais. Sou mais que vencedor. Glória a Deus, né? Depois, a perseverança. Diga comigo, a perseverança. Então, nada pode atrapalhar você de buscar a presença de Deus, de orar, para que você se torne mais que vencedor. Depois, a perseverança. Ou seja, devemos perseverar nas provações, devemos perseverar nas orações, devemos perseverar na leitura, no estudo da palavra de Deus, e devemos perseverar na frequência à igreja, na frequência aos cultos. Como a gente sempre diz, irmãos, nada nos impede, nada pode nos impedir, né? Ah, eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou no culto. Aí que você tem que vir, a dor de cabeça vai embora. Ah, eu estou mancando, vem que Deus vai endireitar seu calcanhar. Você crê nisso ou não? Cadê a fé? Vem sim que Deus vai te abençoar. Nada pode nos impedir. Lógico que um dia a gente pode estar de cama, um dia pode estar internado, alguma coisa atrapalha sim, mas quando a gente pode, dá para vir, vem no culto, vem na igreja, vem orar, vem no culto de oração, vem buscar a presença de Deus, vem participar da comunhão da igreja. 1 Coríntios 15, 58, já estou encerrando, tá? Só falta uns 30 versículos. Vamos ler aí, vai, todo mundo, 1, 2, 3. Glória a Deus. Fala por mão assim, o melhor patrão é Deus. Com Deus você não vai perder o seu salário. O homem não paga. O governo não quer pagar o INSS que ele roubou de nós, né? Cadê os aposentados aí? O governo roubou nossos INSS aí e está inventando alguma coisa para não, né? Ladrão. Para não devolver. Mas Deus te dá. Trabalhou para Deus, você recebe no dia certinho. Dia 10 está depositado na sua conta espiritual. Glória a Deus, né? E vamos lá. Então, levante o seu punho e diga, já somos. Diga, já somos mais que vencedores. Esse Salmo 34, 19 eu já li a semana passada, lembra? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ou seja, já vencemos todas as nossas aflições. Diga, sobre as minhas aflições, eu já sou mais que vencedor. Depois, já vencemos as tentações. Vamos ler aí 2 Pedro 2,9, por favor. 2 Pedro 2,9. Assim o Senhor sabe livrar das provações dos piedosos
e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Então Deus nos livra, já nos tem livrado de todas as tentações. Efésios capítulo 6, verso 16, olha que coisa aí, ó. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. De repente você está numa boa, o diabo joga uma flecha, um dardo inflamado do maligno. Hoje eu não tenho problema nenhum, nem fale isso, porque parece que de repente a coisa, e vem, você não tem problema nenhum, mas alguém te arruma, e aí você perde o sono. Não é assim? Eu não tenho problema nenhum, você tem? Eu não, nem você tem, mas de repente alguém arruma para nós. Por incrível, encapetado arruma um problema para a gente, sempre assim, mas tudo bem, mas Deus já nos garante a vitória. Você pode dar uma glória a Deus? Então tá bom. E o diabo, ele lança essas ciladas, essas flechas, mas Deus já nos garante a vitória. Depois nós temos o texto de Josué capítulo 6, verso 12. Olha o que está escrito, queridos, olha que coisa maravilhosa, ó. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo, desculpa, querido, é 6:2, versículo 2, por favor, a gente aguarda aí, Josué 6:2. Então o Senhor disse a Josué, olha aí, olha, estou entregando, ou seja, eu já tenho dado em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Dá uma glória a Deus aí. Josué não tinha ainda nem batalhado, ele ia conquistar Jericó, e Deus falou para Josué, vai, dá o passo de fé, faz o que eu mandei, porque eu já tenho dado para você Jericó, o seu rei e o seu exército. Essa vitória que você precisa, Deus já te deu. O que o Josué tinha que fazer? Fazer o que Deus mandou. A arca na frente, dar 7 voltas, e no 7º dia dar 7, e gritar o grito de fé. Ele tinha que fazer. As bênçãos de Deus já são nossas. As vitórias já são nossas. Amém? Nós temos o que tomar posse. Então, tem uma maneira que Deus te dá, um caminho que Deus te dá, que você tem que fazer, e aí você toma posse da sua vitória, que já é sua. As minhas vitórias são minhas, não são para vocês, para mim. As suas vitórias são para vocês. Põe a mão na sua cabeça e diga, as minhas vitórias, Deus tem dado para mim. Só para encerrar, Efésios capítulo 1, verso 3, por gentileza. Vamos ler todo mundo? Vai, 1, 2, 3. Deixa aí só um minutinho, olha lá. Que já nos abençoou, não tem o já ali, mas já nos abençoou. Ou seja, já são nossas. Deu para você entender? Por isso que Paulo diz assim, eu já sou mais que vencedor, nós somos mais que vencedores, já somos. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Aqui é algo muito importante para a gente entender. Por isso que ele fala aí, ó, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Muitas vezes, a bênção que nós precisamos é como Daniel. Daniel orou 21 dias para que lá em cima fosse desbloqueado. Deus mandou a bênção para ele, mas lá em cima foi seguro. O mal segurou. Aí ele jejuou e orou 21 dias, aí veio Miguel, o arcanjo Miguel, tirou a diabada da frente e trouxe a resposta para o servo de Deus.
Ah, eu tenho pedido um carro para o Senhor. Vai ver que está parado lá em cima. Você acha engraçado eu falar isso? Ah, eu já pedi minha casa própria. Está lá em cima. Nas regiões celestiais. E o que você tem que fazer? Faz 21 dias de oração. Não precisa jejuar não. Faz 21 dias de oração. Senhor, para minha casa eu vou fazer 21 dias. Vou fazer 7 dias no meu carro. Vou fazer o Senhor abençoar meu emprego para me ganhar mais, tal. Deus vai te abençoar. Já temos esse direito. As bênçãos de Deus é para o povo de Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Por favor, os músicos, por gentileza, vamos ficar de pé na presença do Senhor. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Gostaram da palavra?